Fala, galera da Lapa. Estamos aqui mais uma vez muito felizes aí, estamos gravando o segundo bate-papo aqui na nossa casa, no estúdio Delata. E eu quero transformar esse estúdio aqui na nossa casa, né? Quero que vocês sejam convidados, venham para cá, venham conhecer aqui o estúdio nosso, gravem com a gente. Eu já tinha feito essa solicitação em algum bate-papo anterior. E, pessoal, estamos aqui aguardando vocês, tá bom? Bem, hoje eu vou falar um assunto que é bastante interessante, bastante difícil e, na verdade, também um assunto razoavelmente fácil para eu falar, que é sobre o amor de Deus para com a gente. Por que é fácil? Porque eu sinto esse amor em mim, entendeu? É só esse o motivo. Só que para conseguir explanar isso, aí é que está o problema. É muito complicado eu falar de uma coisa que é transcendental, que é incomensurável, que é, cara, é bastante complicado. E, na verdade, esse assunto, esse tema aí, foi solicitado por uma inscrita no canal de lado. Na verdade, uma prima muito querida minha, a Andréia Lacerda. A Andréia, que é casada com meu querido primo Martins, e tem uma filha que, se não for modelo, pode vir a ser, que é a Maria Júlia. Aliás, Andréia, se o Martins e a Maria Júlia não estiverem inscritos no canal, puxa a orelha deles, hein? Quero tudo inscritos, tá? Tá, pessoal? É tipo de prima minha, beleza, irmã, a Andréia, a Juliana. Poxa, como ela tem ajudado a gente aqui nos bate-papos, nas conversas. Mas a coisa que eu queria falar, na verdade, aqui, já que a gente está falando de amor de Cristo, de Deus, né? É, no episódio 1, no primeiro episódio que eu fiz, ela estava assistindo junto com o marido dela, o Léo, que, aliás, baita do churrasqueiro, e ele tem uma franquia de venda de carnes de primeira qualidade. Pessoal, aproveita que acabou que é bom mesmo. E eles estavam assistindo esse primeiro vídeo que eu tinha feito, né, que é a história lá você não poder represar conhecimento sobre o Rio Jordão. E daí ele comentou com ela que eles, em algum momento, ele estava sentindo que eu estava meio que tocado, que eu estava ungido por Deus quando eu estava falando em alguns momentos, né? E, na verdade, eu estava. E sempre eu oro, eu peço para Deus para me ajudar, né, a falar com vocês, até perder um pouquinho do nervosismo, ficar um pouquinho mais contraído e tal. E eu acredito que isso esteja acontecendo. Mas o que mais me impressionou em tudo isso aí não é o fato dele ter conversado com a Juliana ter me passado esse assunto, e não é o fato deles serem meus parentes. Então, logicamente, eles vão sentir coisas maiores e tal, porque a proximidade, achar a coisa mais bonita. Mas, pessoal, o Léo é ateu. Olha só, Deus está usando a ferramentinha desse bobo aqui, ó, tá falando com vocês, para ver se traz o Léo para o nosso time. Léo, você está convidado e não é por mim, é pelo Papai do Céu, tá? Vem pro nosso time, tá bom? Você vai ver que é toda honra e toda glória, cara. É coisa bonita, tá bom? Bem, pessoal, eu sou Hernani Lacerda, eu sou engenheiro civil, eu sou estudioso da Bíblia e tento trazer alguns conceitos, algum conhecimento bíblico para o pessoal que segue a gente aí, que está. Como eu disse, hoje vou falar sobre assunto bíblico, mas antes disso, para quem não está inscrito, se inscreva, dê o like, façam comentários, curtam o vídeo e, puxa, cara, se vocês têm conhecidos que têm interesse, divulguem o canal aí para o pessoal aí, vamos escrever, vamos aumentar aí.
vamos começar agora no assunto, pelo amor de Deus. Pelo jeito, esse negócio aqui, se eu ficar assim, do, desse bate-papo, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Ai, André, eu vou te mandar. Ai, ai, ai. Cara, só pra eu estudar o assunto e colocar a pauta, eu foram mandando. Mas eu vou tentar me compor, tá? Mas se sair alguma lágrima aí, não liga não, tá bom? Vamos lá, pessoal. A história do Abraão, o encontro com Deus, né? O anjo lá que ficou com ele, os outros dois anjos, Jesus Cristo e o Espírito Santo foram para Sodoma. Abraão, Deus falou, falou para Abraão que ele ia ter um filho. Abraão tinha 99 anos, pessoal. E Sara, que era estéril, a mulher dele, era uma pituquinha, tinha só 89 anos. Nossa, estava nos 30. Depois, a Sara, com 90 anos, ela teve Isaac. Cara, tem que ter muito amor, cara. Como é que uma pessoa com 90 anos. Mas a história é o seguinte: o filho que nasceu do Abraão com a Sara foi o Isaac. Em determinado momento, Deus pediu para Isaac sacrificar o filho dele. E você fala assim, nossa, coisa mais maluca, cara. Deus dá um filho para ele e depois quer tomar o filho do... E aí vem a parte mais interessante, né? Daí o Isaac levou, o Abraão levou o Isaac para o sacrifício, né? E o Isaac foi levando a lenha, foi levando para esse imolado, né? Levando tudo lá, a vaca e tudo mais. Aí o Isaac perguntou, papai, onde está o cordeiro para a gente sacrificar, né? Ele fala que o Abraão respondeu para ele, Deus proverá, filho, fica tranquilo. Tá? O Isaac não percebeu que era o verdadeiro cordeiro, né? E depois nós vamos falar desse assunto aí, que olha que coisa mais... Começa a ligar uma coisa na outra. Então, Isaac era o cordeiro e ia ser sacrificado pelo pai dele. Aí, quando Abraão foi matar o Isaac, Deus segurou ele, pediu para ele não fazer isso, e daí e Deus fez um cordeiro, ficar preso nos galhos lá, e esse cordeiro foi o que foi sacrificado para... Se eu contar para vocês, esse cordeiro é Jesus Cristo. Ai, cara. Então, Deus tem tanto amor com a gente, ele não sacrificou o filho de Abraão, mas ele sacrificou o filho dele, Jesus Cristo. Ele entregou o filho dele para salvar a gente. E outra coisa interessante, porque eu já comentei isso também no outro episódio, no outro bate-papo, que era muito comum nas regiões pagãs o sacrifício de sacrifício humano, né? As pessoas sacrificavam os primogênitos, né? Para unir povos, certo? Era uma crendice que eles tinham, né? Então, na verdade, isso foi para mostrar que Deus, ele não precisa de sacrifício humano apesar de ter sacrificado o próprio filho, não precisa de sacrifício humano para... É uma coisa tão... Cara, é muito difícil explicar isso. E, como eu disse, também é muito fácil porque está dentro de mim, eu sinto isso. Tá? Eu tenho o Espírito Santo comigo. Tá, pessoal? Vamos um pouquinho para frente, então? Vamos. Outra coisa. Quando eu abri essa condição aí para os inscritos pedirem temas para a gente colocar aqui, fazer os bate-papos, né? Eu pensei que vocês iam falar,
Fala sobre Barrabás, sobre Artaxerxes, sobre Assuero, sobre. Ah, quem foi? Quem puder. Mas, pelo amor de Deus. Ai, André, por favor. Mas eu não vou deixar de cumprir a minha função, né? Que, aliás, cara, vai ser glorioso a hora que eu terminar isso tudo. Eu vou estar acho que tão esgotado dentro de mim, entendeu? Vamos lá, galera. Nossa, eu sei já o que tá lá pra frente, porque eu estudei isso. Então, nossa, vai ser legal, cara. Acompanhando, tá bom? E primeiro, o que, que é o amor? O amor é um substantivo que vem do verbo amar, certo? E o que, que é o verbo amar? O verbo amar é um verbo intransitivo. O que, que é intransitivo? É um verbo que ele por si só complementa a ação. Ele não precisa ter algum complemento para ele, certo? E o que, que é o verbo? O que, que é o verbo? Agora vamos começar realmente a falar de amor. Bem, vamos para começar a pegar algum assunto da Bíblia. Pessoal, o livro mais que eu gosto mais no Novo Testamento é o livro de João, tá? Ele é um dos três apóstolos que ficaram mais presentes com Jesus, né, no ministério dele, né? E João tem uma passagem, nós vamos começar aqui a leitura aqui, é João 1, versículos de 1 a 3. Vamos fazer a leitura? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos fazer a leitura agora de João 1, versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vamos a João 11, versículo 35. Esse, esse já começa o assunto. Jesus chorou. Como eu disse no episódio 7, da Divina Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre estiveram juntos. Né? Nós temos um Deus trino, né? Desde os princípios do tempo. Na criação, eles já estavam juntos. Antes da criação, eles já estavam juntos. Tá? Para vocês entenderem como é que a coisa é bárbara. Tá? Inclusive, no Velho Testamento, tem a presença de Jesus em alguns episódios lá, inclusive no livro de Daniel. Aliás, é onde que eu estou lendo agora. Tá? Jesus manifestava Jesus dentro do forno lá, do rei Nabucodonosor mandou queimar o Misael, o Azarias e o Ananias, tá? Que eram, na verdade, o Sadraque, Mesaque e Abidenego. Beleza? Eu já falei desses nomes aí também para vocês, né? Falei, acho que acredita que naquele episódio de nomes bíblicos engraçados, né? Aliás, eu acho que eu vou falar da história de Daniel, viu? Porque no bate-papo, porque é muito interessante. Inclusive, ele tem já visões do fim dos tempos, tem um assunto bastante interessante. É o livro que eu mais gosto no Velho Testamento, tá? A gente tá falando tanto, porque eu tô falando tanto das minhas predileções aqui, tá? Vamos pra frente, pessoal. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele chegou, Lázaro estava com problemas de saúde muito grande, né? E Jesus foi lá para, de alguma maneira, curar ele. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava falecido há um bom tempo, né? Nisso Jesus chorou. E Jesus fez Lázaro ressuscitar. Cara, você voltar da vida a uma pessoa, existe amor maior que esse. É verdade que Lázaro era um grande amigo de Jesus, mas não importa, pessoal. É,
Jesus, falar de Deus, falar do Espírito Santo é tão lindo. Pessoal, vocês têm, falando nisso, a gente tem que orar todo dia, pedir para Deus ajuda, pedir proteção, pedir um monte de coisa. Eu vou fazer um bate-papo também depois sobre oração, porque a gente tem que orar, tá? E tudo mais isso, esses assuntos aí, tá bom? Mas você imagina, Jesus chorou sabendo que ia ressuscitar o Lázaro, porque Jesus, apesar de ele ser carne, ele é Deus, ele tem onisciência de tudo, né? Mas também esse é um assunto que a gente vai conversar em outro bate-papo, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos pra frente? O primeiro mandamento da Bíblia, no Velho Testamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, você tem que primeiro se amar para poder amar um próximo. Entendeu? Se você não ama o próximo, é porque você não se ama. Entendeu? E mais, por que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque o amor de Deus para conosco é incondicional, é, não tem, é incomensurável, não tem tamanho. Ele ama tanto a gente que ele criou tudo, fez a gente a sua semelhança e, e nos deu livre-arbítrio. Quer dizer, a gente pode escolher se a gente quer amar ele ou não, se a gente quer orar por ele ou não, se a gente quer que ele interceda por nós ou não. Ele é incondicional, ele ama a todos nós, independente se você é palmeirense, se você é São Paulino, se você é santista. Eu, como sou corintiano, é lógico que ele vai me amar, né? Você viu? Mesmo você sendo palmeirense, ele te ama, cara. Você viu? Mas melhora, né? A gente vai se batizar e vira corintiano, vai, pelo amor de Deus. Imagina o seguinte, você sendo pai ou mãe, eu sou pai da Pinguinha, minha cachorrinha, tá? Não tenho filhos. Mas imagina você sendo pai ou mãe e você exigindo que o seu filho te ame. Isso é divino? É bonito? Então, Deus não exige isso da gente. Não exige que a gente ame ele. Ele ama a reciprocidade quando a gente tem. É recíproco o amor que ele traz pra gente. O que a gente devolve é muito menor do que ele traz pra gente. Só que, mesmo a gente tendo. Nós estamos sendo pecaminosos como nós somos, todos nós, e passando um pouco do nosso amor para ele, ele vai ficar tão honrado, tão glorificado, que vai nos dar vida eterna. Ai, você entendeu o que é o amor de Deus? Ele, ele só quer um pedacinho da gente, do tempo da gente, para que ele salve a gente, cara. Ele tá o tempo inteiro amando a gente. Ele só quer um pouquinho de nós para ele. Isso é amor? É, né? Ai, ai, ai. Quer dizer, Deus não exige reciprocidade no amor, entendeu? É complicado, hein, velho? Imagina, você num casamento que você ama a pessoa que você está e a pessoa não tá nem aí com você. Deus é desse jeito, ele tá casado com a gente e não se importa se você, é lógico, ele quer que você ame ele, lógico. Essa é a preferência, tanto que a, a, a glória que ele vai nos dar é a vida eterna, como eu disse agora há pouco. Então, poxa, mas é tão pouco para que a gente tem que fazer para. Eu não consigo nem explicar, cara, quem não se entrega a Deus, cara. Eu não consigo explicar. Eu te juro que, apesar que não pode jurar, né? Eu te falo que é complicado entender isso, tá? Mas vamos lá, cada um faz o que acha melhor para a vida dele, tá bom? Vamos fazer mais uma leitura sobre o amor de Deus na Bíblia, tá? Novamente falando de João 15, 13. Vamos à leitura? Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos amigos. Deus deu o Filho dele para fazer a remissão dos nossos pecados. Existe amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos? Salvar você?
Não, né? Mais uma vez, você daria a sua vida pelo seu próximo? Acho que não, né? Você tá entendendo ainda vão chegar? Aliás, eu me lembrei agora daquele assunto lá, aquele triste episódio que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, lá, não lembro em que cidade, certo? Da Boate Kiss lá, que teve vários mortos lá lá no Ceteria lá, que pegou fogo. E algumas pessoas tentando salvar as outras lá, quebrando as paredes lá, eles acabaram se sufocando, né? Inalando muita fumaça e acabaram falecendo. Quer dizer, essas pessoas entregaram a vida delas para salvar os próximos dela, né? Na verdade, não é nem conhecido. Quando eu falo próximo, é que como amar o próximo. É tão bonito isso, velho. Tão verdadeiro. Isso é amor de verdade, tá? Vamos ao ápice do amor? Cara, em João 3,16, se eu não chorar agora, aí vai ser legal, velho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caramba, velho. Se você crê em Deus, você vai ter vida eterna. Isso é tão básico. Isso não é amor? Deus entregou o Filho dele, Jesus Cristo. Não foi judeu que matou, não foi romano que matou. Depois eu vou explicar isso, tá? Jesus se entregou. Daqui pra frente eu vou explicar um pouquinho melhor esse assunto. Aí, se eu não chorar, vai ser. Ai, ai, ai. Vamos para mais uma leitura? Continuando João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pessoal, quer ser salvo? Vocês querem ser salvos? O mistério está aqui, ó. É só entender esse João 3, versículo 17. Tá? Se você entender isso, vocês entenderam boa parte da Bíblia, tá bom? E mais, João 3,16 que eu li agora há pouco. Meu Deus. Preciso falar mais de amor pro pessoal de Deus, para Deus. Ele entregar o filho dele para a remissão dos nossos pecados na cruz, né? Ele nos dá livre-arbítrio para que a gente escolha, decida se a gente quer amar ele ou não. E mais, em a gente amando ele, ele vai nos dar vida eterna. Isso é amor ou não é? Porque, veja bem, quem não quer o amor de Deus, não acredita em Deus. Não. Parabéns. Boa escolha. Eu acredito em Deus, eu acredito na crucificação, eu acredito na ressurreição de Jesus Cristo, eu acredito que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, eu acredito que ele vai voltar a segunda vez para aqui para nos dar a vida eterna. Então, se você acredita nisso, tudo isso que eu falei, você vai ser só, e no nascimento virginal de Jesus Cristo também, né? Então são alguns dogmas aí que a gente tem que passar por eles. E na verdade, eu acho que o batismo também, por isso que é a razão maior que eu me tornei evangélico. Porque eu entendi que o batismo tem que ser por imersão. Você tem que se levantar das águas da maneira que Jesus Cristo foi batizado, né? Do Jordão, lá, do batismo. E quando eu emergi das águas, aquele Hernani antigo faleceu e hoje eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma pessoa diferente da que eu era. Eu ainda tenho falhas, eu ainda peco, eu ainda sou falho, mas eu era muito mais falho antes. Que veja bem, eu bebia muito antes, mas muito mesmo, muito. E ainda bebo, mas bebo de uma maneira bem mais tranquila, né? De vez em quando dou umas escapuladinhas aqui, mas sempre peço perdão a Deus depois disso aí, tá? Mas tá bem, mas e uma coisa que eu
fazia muito, muitas mulheres, né? Muitos relacionamentos, fui casado, tive, tive bastante. Na verdade, é casamento, né? Quando você mora com a pessoa, é casamento também. Mas eu não. Tive alguns casamentos que eu não fui em cartório. Então, na verdade, registrado em cartório, eu fui casado uma vez. Mas tive vários relacionamentos aí de morar, as pessoas virem a morar comigo. E, em geral, era uma traição atrás da outra, tá? Eu traía muito as pessoas. E depois você, lendo a Bíblia, você começa a entender. Isso cara, isso não é amor, sabe? Aquele negócio da pessoa, ela achar que se ela ficar com um monte de pessoa é mais legal, que não sei o que e tal. Não. Quando você tá com uma pessoa e você tem que amar ela, você tem que concentrar o amor com ela. Então, aquele cara que era você é um palhaço que ficava traindo as pessoas, não existe. Então, eu não traio mais meus amigos, não traio mais quando eu vier a casar novamente, não vou trair mais minha mulher, eu vou ter só olhos para com ela, eu vou ter um carinho tão grande para com ela que vai ser. E é uma coisa que está dentro de mim. E eu sinto que isso vai acontecer, entendeu? Porque Deus quis que eu mudasse. E aí, você vê que é amor, que é isso? Ele fez eu mudar. O pessoal da minha família me conhece aí. Ele sabe tudo que eu fiz. Caramba, parou, entendeu? Eu sou outra pessoa. Tanto que estou aqui passando informações da Bíblia, de ensinamentos e coisas. Isso aí é porque eu quero que as pessoas que ouçam isso aqui, que elas modifiquem também, que elas leiam a Bíblia, se entreguem a Deus e que, cara, se entregando a Deus, tem a vida eterna. Vamos nesse time aí, vamos no Corinthians JC, no São Paulo JC, no Palmeiras JC, que aliás eu vou fazer a escalação do Palmeiras em um outro bate-papo, tá? E depois de São Paulo também, tá? Tem muito nome engraçado aqui, tá bom, pessoal? Bem, vamos para frente, então? Então, resumir o amor de Deus, na verdade, isso é impossível. Não conhece, você vai conseguir resumir um amor tão imenso, tão grande como é o amor de Deus. Cara, o amor de Deus é ágape, né? O que é ágape? É um amor divino e incondicional. Aliás, mais uma vez, uma ajudinha aí do pastor Reinaldo. Esse cara é uma. Nossa, é uma unção, cara. O amor de Deus é ágape, como eu já disse, né? Porque ele é divino e incondicional. Não depende de méritos nossos, de qualquer obra, para que ele passe para nós. Então, se a gente tiver obras ou não tiver, ele vai amar a gente da mesma maneira. É altruísta. Deus oferece o seu filho, o Cordeiro, para a remissão dos nossos pecados. Pessoal, isso não existe amor maior que isso. Jesus foi crucificado para justificar a remissão dos nossos pecados. Cara, eu vou falar um pouquinho mais disso aí no final. O amor de Deus é permanente. Ele não se altera com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Ele se mantém. É eterno. Não tem fim. É misericordioso. Ele nos perdoa dos nossos pecados. Meu, eu falei para vocês. Se eu sair outra pessoa da imersão, todos os meus pecados ficaram naquela banheira lá. Tá? Eu, depois da banheira, claro, eu já tive algum pecado. Todos nós somos pecadores, tá? O que a gente tem que fazer é minimizar isso aí. Tá? Finalizando, Daí, eu faço uma pergunta para você. Quem matou Jesus Cristo? Foram os romanos? Foram os judeus? Ainda é. Quem matou Jesus Cristo? Você não sabe? Você está olhando para ele, fui eu. Eu, com meus pecados, eu matei Jesus Cristo. Ele para me salvar, ele se matou. Ele se crucificou. Não foi nenhum homem que crucificou. Deus entregou o seu filho. Não existe amor maior que isso. Jesus
foi crucificado para nos salvar. Ele me salvou. Ele vai me dar a vida eterna. Porque eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo. Eu amo o Espírito Santo que está dentro de mim. E eu vou honrar e glorificar eles todos os dias. Vou orar por ele, pedir as coisas para ele, pedir proteção, pedir amor, pedir tudo que ele possa me dar. E pedir sabedoria, principalmente. E sabedoria para poder transmitir a sabedoria que eu dou para vocês. Então, quem matou Jesus Cristo fui eu. Não fale mais que foi judeu, que não fale mais que foi romano. Fui eu, Hernani Lacerda. Eu matei Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado esse bate-papo aqui. Foi um pouquinho alongado, né? Mas eu espero ter demonstrado algo dentro de mim e mais. Pessoal, quando eu falei que eu matei Jesus Cristo, na verdade fomos todos nós. Só que tem alguns que vão ser salvos e tem outros que não. Daí, quem que vai ser salvo? Quem ama recíproco Jesus Cristo. Então, pessoal, Deia, Martins, Maria Júlia, Ju, Léo, minha família toda aí. Pessoal, vamos para o nosso time aqui, vai. Vamos acreditar, vamos crer, vamos ler a Bíblia. Eu sempre peço todos os meus bate-papos aí para que leiam a Bíblia, se interessem. Isso aqui, na verdade, é um comecinho do que para vocês se aprofundarem, para vocês entenderem o que você lendo a Bíblia, você vai entender o que é o amor. É uma coisa tão linda, que nem eu falei, até na história de Sodoma e Gomorra lá, teve amor de Deus, porque ele discutiu com Abraão um monte de vezes lá para ver se destruía ou não Sodoma. E, começou até uma discussão lá, se tivesse 50 justos em Sodoma, se tivesse 40, se tivesse 30, se tivesse 10, e não se achava nem 5. Na verdade, a única pessoa que saiu de lá foi Ló e as duas filhas dele, as duas filhas de virgens. O resto, e a mulher dele, né? Só que a mulher dele olhou para trás e virou estátua de pedra. Na verdade, o entendimento desse olhar para trás é que ela deve ter voltado para Sodoma. Ela não queria sair de Sodoma, entendeu? E acabou morrendo, tá? Mas, pessoal, obrigado por mais uma vez aí estar com a gente aí. E olha, vocês não sabem como eu estou feliz com esse bate-papo aqui. Puxa vida. Ai, ai, ai. André, na próxima vez escolhe um mais fácil. Rapaz, manda para rapaz aí para mim. Tá bom? Um beijão para todo mundo, cara. Que Deus abençoe e que vocês acreditem em Deus, cara. Acreditem em Deus, acreditem no que eu estou falando. Eu sou uma ferramentinha que vai tentar levar vocês para junto com ele, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? Deus está com vocês.